Senhoras vereadoras, nobres senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, saúdo de forma especial a mesa diretora que irá me assessorar dos trabalhos. Solicito o primeiro secretário, o ilustre vereador Antônio Pires, para fazer chamada nominal dos edis. Bom dia a todos e a todas. Vereador Paulo Afonso, vereador Auremar, vereador Augusto Matias, vereador que não está presente aqui é Silvino Cavalcante. Os demais estão aqui presentes. Havendo o quórum regimental, declaro sob as bênçãos de Deus aberta a sessão. Senhores, na forma regimental, vamos entoar o hino de Salgueiro. Convido o primeiro secretário, o ilustre vereador Antônio Pires, para fazer a leitura do expediente externo. Agosto, primeiro curso, Caixa de MDF, dia 6 a 10, local Câmara de Vereadores, horário 14h30, curso Aprendendo a Fazer Unhas, dia 20 a 23, local Câmara de Vereadores de Salgueiro, horário 14h30. Contatos: fone 87-3871-3191 ou blog orlandoparaim.blogsport.com. Convite. A GRE do Sertão Central convida aos gestores ED
de apoio professores da rede estadual, secretários municipais de educação, organizações da sociedade civil e representantes de órgãos públicos para participar da formação de educação em direitos humanos, diretrizes curriculares nacionais para a educação em direito humano. Data 17 de 8 de 2012, horário de 8 às 12, das 3 às 18, local EREM, Professores Urbanos de Sá. Primeiro momento, credenciamento, composição da mesa, apresentação cultural, abertura, gestor do GRE, Valdemar Júnior, palestra da abertura, diretrizes curriculares nacionais de educação em direitos humanos e cidadania. Palestrante, professora doutora Aida Maria Monteiro da Silva, horário de 9 às 10, palestra temática, políticas afirmativas para a garantia dos direitos da pessoa idosa. Palestrante, professora doutora Maelda Lacerda, horário 10 às 11, perguntas e debates. Segundo momento, GT 3 às 17, GT 10 e 12 a Seguridade Social, Saúde, Previdência e Assistência Social. Expositor Luísa Andréia de Menezes Novaes, mediador Carla Vivian Alves de Menezes. GT 2, a pessoa idosa na família, expositor Maria Gilda da Silva, mediador Márcia Pérez Alencar Cruz. GT Esporte e Lazer, direito das pessoas idosas, expositor Gimailda dos Santos, mediador Maria do Socorro de Sá Tavares. GT Proteção de Defesa das Pessoas Idosas, expositor Maria Núbia de Jesus Silva, mediador Ana Maria Vieira de Marins. GT Educação e Cultura, direito das idosas, expositor Maria Lúcia Albuquerque, mediador Nancy Lúcia Alves Cruz. Terceiro momento, 17 a 18 horas, plenária. Convido a secretária DOC para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Peço dispensa. A pedido da vereadora Fátima Carvalho, a dispensa da leitura da ata. Quem estiver de acordo permaneça sentado, quem discordar levante-se. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura da ata. Convido para o uso da tribuna o nobre vereador Paulo Afonso, pelo tempo regimental. Senhor presidente, mesa diretora, caros pares, vereador eventual Auremar e futuro vereador da coligação democrática, mais votado, minhas senhoras, meus senhores, eu queria aproveitar esse momento para parabenizar a todos os colegas aqui existentes que estão fazendo uma campanha com muita ética, sem falar mal dos colegas. Nós, de um lado, fazendo a oposição com responsabilidade, e do outro lado, os vereadores mostrando o trabalho em que nós desenvolvemos aqui no Poder Legislativo. Porque muitas pessoas pensam que ser vereador é ser o salvador da humanidade. Muitas pessoas pensam que os vereadores são bem remunerados, quando a realidade é outra, completamente diferente. Nós estamos aqui
para exercer o papel, o regimento da casa, uma função legislativa com atribuição de fiscalização, de controle e de assessoramento dos atos praticados pelo Poder Executivo. Para fazermos as críticas construtivas, as indicações, os requerimentos, ajudando a corrigir distorções e fazendo as leis que vêm contribuir para o engrandecimento e o bem-estar social. Mas muitas pessoas não vêm por este lado, Adinaldo Barros. Mas eu estou feliz aqui porque estou vendo que esta Câmara, nós criamos 14 vagas e hoje tem 10 vereadores. E, segundo a experiência de homem público que eu tenho, esses 10 vereadores vão ser reeleitos. E vem mais 4 ainda. Mais 4. Momento, para complementar esta Câmara de Vereador. Um momento, vereador. Um pode ser eleito a prefeito. É a experiência que eu tenho, viu, Antônio Pires? Depois você vai dizer se eu estou falando. Está bem pertinho, daqui a 60 dias nós vamos ocupar essa tribuna e eu vou mostrar que o que eu estou dizendo é verdade. Vão se reeleger os 10 vereadores desta casa. E vem mais 4 que nós vamos receber de braços abertos. Inclusive duas pessoas têm muita afinidade comigo que vão ser eleitas. Então eu vim hoje para a tribuna, não foi para falar de problema, foi para pedir que continuem assim, vamos continuar fazendo essa campanha, né? Tem quase mais de 30 mil eleitores e vamos fazer uma campanha limpa, como todos nós estamos fazendo uma campanha limpa. E eu quero assumir o compromisso agora com todos vocês. E se eu não puder defendê-los, mas pelo menos eu vou ficar calado na hora que houver as acusações. Tá certo? Olha, vereadora, eu não vou dizer nada porque eu estou assumindo o compromisso, já acabei de assumir o compromisso e já não posso responder a senhora. Agora eu quero aproveitar a oportunidade para dizer para reivindicar ao prefeito, para atender as comunidades rurais, através das associações, porque a comunidade rural está totalmente desprezada. Nos lugares onde não tem os ramais do sistema adutor, falta água, falta assistência médica. E nós sabemos que existe a correria do período eleitoral, mas que nós não vamos denunciar, porque a prefeitura, mesmo no período eleitoral, está estendendo as mãos àqueles que muitas vezes se perderam e não se encontraram. Eu tenho percorrido a zona rural e observamos as deficiências nesse setor. O distrito de Conceição das Crioulas, hoje nós temos um prefeito lá em Conceição, mas o prefeito não tem um elemento de despesa, não tem um orçamento para atender as reivindicações daquela comunidade, que é o prefeito Auremar. Então, e essas nossas solicitações, que os carros-pipas vão para a zona rural, para atender a comunidade, que a patrol, a pá carregadeira, que muitas vezes fica ali servindo de enfeite, no parque de exposição, para quem passa na BR, vê as máquinas ali novas, que coloca essas máquinas para trabalhar para o povo, fazendo as estradas, fazendo o campo de futebol, para estimular a juventude, a prática do esporte, fazendo os poços Amazonas com a reta escavadeira, que alugue mais máquinas para atender essas necessidades, que sejam construídos cisternas, como Serrita foi distribuída agora. Eu tenho uma propriedade no município de Serrita, do meu filho, e ele
Me disse, o prefeito distribuiu, pai, 1.500 cisternas. É a reta escavadeira fazendo buraco e as cisternas são 10 por dia. Então, eu estou defendendo o prefeito de Serrita, mano. Agora, você era quem tinha que defender, porque ele é cabo eleitoral seu. Então, veja bem, era isso que eu queria. O programa de cisterna. A prefeitura tem um orçamento, o ano passado era 79 milhões. Tem o governo federal, o governo estadual, tem a Câmara de Vereadores, favorável a tudo aquilo que visa o engrandecimento e bem-estar da população. Então, estão com a faca e o queijo na mão. Então, vamos fazer esse programa de atendimento ao homem do campo. Manda uma matéria para a Câmara pedindo para comprar 1.500 cisternas dessas de PVC idêntica de Serrita para fazer esse programa em 10 dias. Porque dinheiro tem, não faz porque não quer. Então, eram estas as minhas palavras. Tenham dito. Quero convidar o nobre vereador Augusto Matia para o uso da tribuna pelo tempo regimental. Senhor presidente, mesa diretora, Márcio Remédio, Cantilho, Eugênio e os demais companheiros que se encontram nessa casa, se encontram hoje todos os 10 vereadores, funcionários desta casa, povo que nos assiste da plateia. Hoje eu vim a essa tribuna, vou uma passagem rápida, mas como nobre companheira Mana, Raimunda Barro falou ali, companheira, nossa companheira Mana, dizer que eu vou falar também com as mesmas palavras de Paulo Afonso, que eu estive em Serrita essa semana passada, teve uma senhora lá que incendiou a casa lá e a casa pegou fogo e a senhora morreu queimada e eu estive lá. Mas a gente não é defendendo ninguém, nem puxando o saco de ninguém. Mas eu passei lá em Serrita, eu acho que o prefeito ali está caçando gente para morar nas casas que não tem. E tem a coisa, e cisterna, eu passei lá, eu acho que tem umas 3 tarefas lá, só cheia de cisterna. O prefeito está caçando casa para dar cisterna também. Eu nunca vi um negócio daquele. Quanto salgueiro, não tem uma cisterna. O governador lançou aí, não sei o que, programa cisterna, não sei o que. Mas até agora não chegou nenhuma aqui em Salgueiro. Não chegou nenhuma cisterna aqui em Salgueiro, não chegou nenhuma cisterna. Quando Serrita está lá, o prefeito está caçando gente para dar cisterna. Rapaz, eu fiquei enlouquecido com aquele negócio. Casa. Eu, lembrando bem, quando foi, olha, parece que foi em 2000, nós tivemos em Lagoa Grande, se me falhar a memória, tem um encontro lá de vereador, e a gente estava lá, e no meio dos vereadores teve uma pergunta que o vereador perguntou, por que existia na cidade, Lagoa Grande já tinha construído 800 casas de moradia, parece, e o vereador perguntou, por que o que aqui estava existindo? Tinha cidade que não tinha nenhuma casa e outras tinha demais. Aí o cara da mesa lá, que me fala a memória, não estou lembrado, ele disse, olha, isso aí, ele falou que isso aí é falta só de projeto da prefeitura. Só falta o prefeito interessar. Eu acredito que é mesmo, porque dinheiro tem, dinheiro existe. E ele falou que só falta o projeto da prefeitura se interessar, o secretário se interessar. E eu quero lembrar mais uma vez aos nossos companheiros que nós estamos no período estiagem. Eu acho que a gente tem que sentar, porque não pode não. Os agricultores estão pagando até R$120 numa carga d'água para levar para casa, se quiser água. Eu acho que tem que... A gente está aqui, a gente pode cobrar do prefeito. A gente está aqui para liberar, se for dinheiro, se tiver o dinheiro, a gente pode liberar dinheiro, porque coloca carro-pipa, que o pessoal da zona rural seja atendido. Não pode faltar água. A água é o líquido precioso, não pode faltar. E a gente está aqui para isso.
Ninguém está. Não é? É como diz nosso companheiro aqui, nosso companheiro Eugênio bem frisa, que a gente vê as coisas bonitas e tudo, mas tem que sair do papel. Não é só no papel, não. O povo não precisa só do papel, não. Precisa de água e comida e tudo. É isso que eu tinha a dizer. Convido o presidente desta casa, vereador Márcio Nemeto, para fazer uso da tribuna em seu tempo regimental. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a mesa diretora, companheiro Antônio Pires, Eugênio, os demais vereadores, vereadoras, funcionários da casa. Eu quero ocupar a tribuna hoje e fazer um requerimento oral, gostaria que fosse aprovado pelos demais vereadores, para que o Hospital Regional, pedindo ao prefeito do município, Dr. Marcondes Libório de Sá, e ao governo do estado, Eduardo Campos, que nesse processo de licitação das ambulâncias do hospital seja corrigido. Não tem como atender a demanda desse hospital com 2 ambulâncias. As 2 ambulâncias sempre estão viajando. No mínimo aqui 3 ou 4 ambulâncias. Então eu vou fazer um requerimento oral, vou colocar em votação os demais vereadores para que o governador Eduardo Campos abra dos olhos, porque sempre a terceira ambulância é a minha. Ontem, por volta de 11 horas da noite, eu ainda estava na rua, quando me ligaram que o empresário Preguim tinha infartado, precisou da ambulância. Ligamos para o hospital, as 2 ambulâncias estavam viajando, e graças a Deus a minha estava em Salgueiro, onde foi socorrido para Serra Talhada. Então, essa não é a primeira vez que acontece isso. É várias e várias vezes que acontece isso. A terceira ambulância sempre é a de Nemédio para socorrer essas urgências. Só que a minha já tinha uma viagem marcada para viajar, mas eu atendi a urgência do companheiro empresário Preguim. Foi chegando de Serra Talhada e viajando, e hoje já está em Araripina. Chegando agora já tem viagem para Petrolina. Então o governo do estado tem que abrir os olhos e ajeitar esse processo de licitação e pedir mais ambulância para o hospital regional, porque o hospital regional ele não atende só Salgueiro, não. É toda a região, é todos os municípios. Então, pois não, companheiro Paulo Afonso? Eu quero reforçar as suas palavras. E essa ambulância sua é quem está socorrendo, sem distinção de classe, sem preconceito político. E eu acho que você está aí solicitando mais, seja adquirida mais 2 ambulâncias, mas ainda é pouco. Porque 3 ambulâncias tem um vereador Nemédio. E ainda são insuficientes para suprir uma população de 60 mil habitantes. Então eu quero reforçar e dizer que conte com o nosso apoio. Qualquer coisa que depender aqui de dotação orçamentária, de elemento de despesa, com essa finalidade, nós votamos com o maior prazer. Então são essas as minhas palavras. Eu vou preparar o requerimento oral para Vossa Excelência aprovar. Muito obrigado. Convido o vereador Antônio Pires para fazer uso da tribuna em seu tempo regimental. Não? Desculpa aí, companheiro. Faz aí a chamada. Quero convidar para usar a tribuna o nobre vereador Edinaldo Barros. Eu quero cumprimentar a todos, a mesa diretora, os vereadores Márcio Nemédio, Antônio Pires, Eugênio, Augusto, Paulo Afonso, também o vereador em exercício Auremar, vereador Bio Benício, vereadora Mana, vereadora Fátima. As nossas palavras hoje, elas são palavras rápidas. Não vou também entrar em detalhes políticos, mas apenas externar minha solidariedade à família Barros, pelo falecimento de uma tia nossa, a dona Cotinha Barros, esposa do saudoso Duda Barros, que faleceu na capital do estado, e
toda a nossa família, a família Barros, está reunida desde ontem, por volta de meio-dia, quando soubemos do falecimento de tia Cotinha, dona Cotinha, esposa de seu Duda Barros, que morava aqui na rua Otávio Leitinho, aqui no centro da cidade. Seu Duda Barros, o tio Duda, partiu, ela ficou bastante enferma, passou 3 meses na UTI, na capital do estado, e toda a família Barros, tanto da cidade como da zona rural, estava ansiosa no aguardo de informações. Haviam melhoras, mas ela faleceu. Foi uma pessoa bastante dedicada na nossa comunidade, na nossa família também, e na própria comunidade. Uma pessoa bastante católica, bastante participativa com sua família, dentro dos seus sofrimentos de mãe. Perdeu vários filhos e jovens, e suportou realmente toda essa sua luta. Então fica aqui o registro das nossas condolências à família Barros pelo falecimento de tia Cotinha, esposa do saudoso Duda Barros, que tinha loja Casa Barros aqui no centro da nossa cidade, na década de 70, finalzinho da década de 70. E a gente gostaria então de registrar aqui na tribuna e também deixar os pesares aí para toda a família, tanto na cidade como também na zona rural e espalhados pelo Brasil inteiro, já que é uma família muito grande, e nesses momentos tem também um momento de muita união em torno da família. Essas eram as minhas palavras, agradeço a todos, peço que Deus possa dar serenidade a todos nessa campanha política, como vem dando aqui agora, até agora, que possamos de casa em casa estar realmente procurando levar para as pessoas uma mensagem não apenas política, mas também de esperança, de fé, de otimismo para os cidadãos, como o nobre vereador Paulo Afonso falou. Imaginam, né, Paulo Afonso, que nós, vereadores, somos os resolvedores de tudo, e na verdade nós nos sentimos muitas vezes até mesmo tolhido e até mesmo assim, sentidos por não poder resolver tudo. Gostaríamos muito, mas o Poder Legislativo tem seus limites, né? E o ser humano também tem seus limites. Então que a população possa refletir bastante nesse período eleitoral, fazer sua reflexão, sua autoavaliação, tomar sua decisão e respeitar, acima de tudo, as posições contrárias de cada cidadão e de cada cidadã. Que Deus abençoe a todos. O nosso muito obrigado pela atenção. Convido o ilustre vereador Severino Cavalcante para fazer uso da tribuna em seu tempo regimental. Bom dia a todos. Bom dia aos companheiros vereadores que compõem a mesa diretora, e mais companheiros vereadores que formam o plenário. E quero também me congratular com todos os que assistem às nossas reuniões. Companheiro Daniel, que aqui se encontra, Afonso do Montevidéu, sempre quando vem a Salgueiro nos dias de reunião desta casa, sempre aparece por aqui. E quero também me congratular com a nossa população da zona rural, os nossos ouvintes da Rádio Asa Branca. E quero também dizer para todos que a gente sabe que a zona rural, neste período, um ano de uma seca muito longa, se encontra passando por vários sacrifícios. Mas a gente sabe que os poderes
públicos, quer seja municipal, estadual e federal, de qualquer maneira vem tomando as devidas providências, que alguma coisa vem realmente chegando ao encontro de cada um cidadão e cidadã que mora na zona rural. Eu quero dizer que, como foi colocado aqui na tribuna, requerimento oral em busca de compra de ambulâncias, eu quero dizer o seguinte, que sou a favor. Quantas ambulâncias pretendam comprar, tem o meu apoio. Se for uma, tem o meu apoio. Se for 2, 3, 4, quantas vierem para aqui, para esta casa, o pedido de compra, tem realmente o meu apoio. Contanto que seja um trabalho sério, honesto, que é por aí que a gente realmente presta o trabalho da gente na Câmara de Vereadores de Salgueiro. Eu quero dizer que nós, se juntar as mãos, poder executivo, poder legislativo, a gente consegue realmente fazer o que a população nossa vem precisando. E eu quero dizer o seguinte, que a gente sabe que quando vem a eleição para os deputados, cada vereador traz de lá um deputado e dá o seu apoio. O vereador aqui no sertão faz o possível para dar uma votação a um deputado que vem lá do Recife, de outras regiões. E eu quero dizer o seguinte, que nós também, uma vez que agimos dessa maneira, precisamos também de cobrar desses deputados. Por que não, numa situação dessa, a gente não ir atrás desses deputados que pegou o voto de Salgueiro e deu para ele, para que ele possa chegar à Câmara dos Deputados, à Assembleia Legislativa? Então, não é somente o vereador aqui e dizer que deu o seu apoio, pegou o voto do povo, pediu, implorou para que aquele deputado saia daqui com aquela votação que ajuda ele chegar lá na Assembleia Legislativa do Estado e na Câmara dos Deputados. E por que não ir atrás desse deputado? Quer dizer, só fez esse papel? Permite. Pois não. Não, vereador, obrigado pela parte. Eu votei em um deputado onde eu cobrei algumas coisas dele, horas máquinas, açude, barragem. Cobrei muito do meu deputado que eu votei e não fui atendido. Não fui atendido e eu tive a coragem de ir ao Recife, na casa dele em Boa Viagem, e dizer: deputado, a partir de hoje eu não tenho compromisso com Vossa Excelência, porque eu votei em você e botei pessoas para votar, porque eu tinha compromisso com o meu povo. E a Vossa Excelência não conseguiu nada para agradá-lo eles. Então eu disse: a partir de hoje eu vou procurar um deputado de vergonha que eu possa fazer pedido para o meu povo e seja atendido. Então a partir de hoje o vereador Márcio Nemed não tem deputado nem estadual e nem federal, porque eu quero compromisso pelo meu povo. Então eu tive a coragem de ir lá e desmarcar tudo que eu tinha combinado com ele, que ele não teve compromisso com a população de Salgueiro. Muito obrigado. Obrigado pela sua ilustração. Eu quero dizer o seguinte, que essa é minha posição. É por essa razão que muito difícil eu destacar apoio a um deputado, porque finalmente quase todos os deputados calçam 40, como diz o ditado. E aqui nessa tribuna, a gente ouve sempre dizer: deputado fulano de tal, vamos recorrer a ele, essas questões todas, deputado fulano de tal fez isso por Salgueiro, e a gente não vê nada chegar. Até as questões de emendas ao orçamento, a gente sabe que teve deputado que colocou. Na realidade, quando foi para a liberação da verba, ele pegou e desviou para outro município que ele teve mais interesse. E nós ficamos aqui na mão. Então, por essa razão que eu quero dizer que deputados que são votados aqui por nós, população salgueirense, finalmente eles dão as costas a gente e fica o vereador aí com a cara mexendo diante da nossa população, quando realmente ele não consegue nada, porque como
o presidente da Câmara agora colocou, o esforço que ele fez para conseguir voto para um devido deputado e as promessas dele, todas elas foram para o fundo do poço, foram para o depósito do lixo. Então é nessa questão que eu realmente me refiro. E eu quero também me congratular com a família de Dona Cotinha, desejar a todos eles que uma moção de pesar chegue à casa de cada um. Dona Cotinha foi um exemplo de mãe, de vó e finalmente de esposa. E a gente sabe que Dona Cotinha foi aquela pessoa que todos nós salgueirenses que conhecemos tivemos realmente aquele prazer, todas as vezes que encontrava com ela, de falar. E é nessa posição que eu me congratulo com os familiares. Quero também me congratular com os familiares de Preguinho, que por conta da sua luta de negócios, infartou, teve um infarto ontem, e esse infarto foi conduzido para a cidade de Serra Talhada, lá para um hospital particular, posição da família, e hoje já foi levado para o Recife, porque de qualquer maneira ele está bem, mas está infartado e realmente a família tem condições e levou para a cidade do Recife, lá para uma clínica particular, para se processar ele como um homem de negócios, para que se processe uma recuperação mais rápida possível. Muito obrigado. Quero convidar o nobre vereador Auremar para o uso da tribuna pelo tempo regimental. Peço dispensa. O vereador Auremar pediu dispensa. Gostaria de convidar a nobre vereadora Raimunda Barros para o uso da tribuna pelo tempo regimental. Excelentíssimos senhores, membros da mesa diretora, senhores vereadores aqui presentes, vereadora, meus caros colegas e amigos que se encontram no plenário desta casa. Então, mais uma vez, a gente vem à tribuna para fazer alguns esclarecimentos. Os nossos oradores, os que me antecederam e que virão logo, com certeza, a seguir, talvez esteja havendo um equívoco muito grande em relação aos trabalhos que estão sendo feitos para amenizar, de combate à seca, não, mas para amenizar os efeitos da estiagem da grande seca no sertão do semiárido, por que não dizer na zona rural do município de Salgueiro. Então a gente é presença constante, esta vereadora que vos fala, é presença constante, não só no período pré-eleitoral, mas no cotidiano dos seus 4 anos, fazendo um trabalho de área rural. E quem está me ouvindo neste momento sabe que não é falácia, que não é mentira, porque eles se encontram comigo, é um trabalho que a gente faz no dia a dia. E ontem mesmo eu estava conversando, ontem foi o aniversário de uma sobrinha minha e a gente foi ao ponto de encontro. E lá a gente se encontrou com um jornalista e ele começou a procurar algumas situações como era que estava, e eu fui mostrando ponto a ponto o que estava sendo feito em relação à redução da calamidade que assola a zona rural do nosso município. E como ponto de partida, nós falamos aqui da luta que a gente desempenha nesse cotidiano do dia a dia, que é uma redundância, logicamente, quando se diz o cotidiano, logicamente que eu digo do dia a dia, é uma redundância, mas eu peço desculpa, e até para reforçar o que a gente diz. Então nós estruturamos, junto com o povo da zona rural, logicamente, se cada vereador, é isso que eu digo, se cada vereador nos 4 anos
tido a mesma preocupação, talvez nossos agricultores e os animais hoje não tivessem sofrendo tanto. E como se diz, nós foram abertos de 2 poços, que graças a Deus, essa semana nós terminamos no pau-ferro do 4º distrito, que é aquele que eu sempre falo e dou glória a Deus toda hora em ter tido a felicidade dele dar uma vazão muito grande que vai abastecer e vai amenizar a seca tanto dos moradores daquelas áreas como dos animais que ali percorrem aquele trecho. E esta semana nós terminamos de fazer a instalação elétrica e a questão da bomba. Depois, no futuro, quem sabe, já é uma promessa, já é uma luta da comunidade de se fazer a instalação para as casas mais próximas do poço. E tudo isso é uma organização que se tem no dia a dia dessas criaturas que a gente tem que se preocupar no dia a dia, não só quando a fome e a sede aperta. E a gente ouviu aqui as mágoas de que aqui em Salgueiro ainda não existem as caixas d'água para amenizar a sede. E a gente diz aos nobres vereadores que, na realidade, a Prefeitura de Salgueiro, ela já está fazendo isso. Agora, não está fazendo de forma, porque como é no período político, não está sendo usado isso para se autopromover. Está sendo feito isso da forma de política agrícola de assistência ao pequeno agricultor. Essas caixas d'água estão sendo distribuídas para quem não tem o seu reservatório de água por uma série de motivos. Por exemplo, no sítio Campinhos, o nobre vereador Augusto Matias, como outros aqui, sabem que não pode se fazer cisterna, porque é um princípio que todo agricultor sabe, não se pode fazer cisterna aonde tem água encanada. Como o poço estava com a vazão muito baixa e teve uma série de egoísmos de algumas pessoas, não é isso, nobre vereador? Então, houve agora, essa semana, uma interferência muito forte da comunidade com a secretária de Planejamento e outros secretários e um técnico para resolver, logicamente, em parte, esse processo. E o processo que está acontecendo no município é muito mais saudável do que se doar e chegar e dizer: tome, a caixa d'água é sua, sou eu que estou fazendo, e ppp. Então, não, a caixa d'água ela é colocada naquelas residências a título de empréstimo, e é feita emergencial, e é feito um documento, para que não se caracterize que está se usando o recurso público para uso político partidário. Então, é essa ética, essa clareza, é esse trabalho que a gente observa no dia a dia. Porque eu estou religiosamente, independente de ser período político ou não, a gente está sempre na zona rural, articulando, trabalhando para se fazer aquelas hortas e o pequeno criatório de animais para sustentar, ou seja, para manter a nossa cozinha comunitária em cima da produção familiar dessas mulheres que estão na zona rural. Então, não se pode plantar, fazer horta sem a produção de água. Não se pode criar pequenos animais também sem essa produção de água. Então, é necessário que nós tenhamos a clareza de que preciso e urgente se fazer a água para depois prosseguir o nosso trabalho. E parabenizo o prefeito de Serrita e também não tiro mérito
porque realmente é uma pessoa comprometida. Mas compara Salgueiro com o município de Serrita, que a gente vê que é completamente diferente a área territorial, a questão populacional e outros agravantes que a gente tem. E digo também, felizmente ou infelizmente, algumas pessoas votaram realmente em deputados sem compromisso, quando eu sempre digo que muitas vezes recebe dinheiro para trabalhar para aquele deputado. Realmente esses deputados vão embora e depois dão um calote no povo de Salgueiro. Felizmente, eu digo, porque realmente existem. Agora, eu mesma digo alto em bom som. Eu não gosto muito, até porque aqui no município de Salgueiro, nós não temos um deputado que seja realmente de Salgueiro. E o que eu vejo o prefeito trabalhar, muitas vezes, é com emenda parlamentar, que se ele fosse trabalhar só com as emendas parlamentares do deputado majoritário em Salgueiro, ele não faria grandes coisas. E é obrigado. Eu conheço deputados que a Biblioteca de Humães foi emenda parlamentar do deputado Paulo Rubens Santiago. O projeto que tão badalado aqui, de Conceição das Crioulas, foi uma emenda parlamentar do deputado Paulo Rubens Santiago. E quase ninguém veio à tribuna nunca para dizer isso. Então, gente, é bom que seja divulgado aqui nesta área, e eu digo em alto e em bom som. Eu só tenho um voto. Quem tem voto é o povo. Se eles votarem, se a comunidade vota em um deputado, eles têm a obrigação de cobrar. E muitas vezes eu sou considerada a vereadora chata. Porque eu vou atrás de qualquer deputado que as comunidades que eu trabalho votou. Se fui a Brasília, passei 12 dias na conferência dos direitos da criança e do adolescente, no intervalo do almoço, eu ia atrás no gabinete dos deputados, saber o que era que estavam fazendo. Fui no Ministério. Muito obrigada, faltou energia no estúdio, né? Aqui a gente está retomando. Então eu quero dizer ao povo que me orgulho de ter votado em deputado de fora, mas deputado de fora que hoje está fazendo algumas emendas parlamentares. E eu fui cobrar por um projeto de 200 casas da zona rural, que nós temos esse projeto, é uma luta. Fizemos passeata aqui em Salgueiro, esse grupo de mulheres. E este ano só não foram liberadas as casas, porque a presidente precisou de usar, por conta da seca que estava assolando o nosso sertão, o nosso Nordeste, ela teve que pegar os recursos e criou a Bolsa Estiagem. Por quê? Se você não plantou, você não podia ter o seguro safra. Porque o seguro safra é quando você perde a plantação. Então, a Bolsa Estiagem era exatamente para socorrer emergencialmente essas pessoas que nem chegaram a plantar, porque nem tiveram as primeiras chuvas para proceder esse trabalho. Então, é com essa clareza que a gente chega a vocês, povo de Salgueiro, para fazer algumas justificativas honestas e sérias em relação aos trabalhos que são desenvolvidos. Eu jamais seguiria alguém politicamente, que é como eu digo a todos os eleitores, seu voto é a maior arma, é a mais digna arma que se tem. Não troque por promessas vãs. É a sua arma de depois você cobrar. Aí sim, se não vier durante os 4 anos projetos que vocês reivindicaram junto aos deputados, você renunciar a esse deputado e dizer a ele
que nunca mais você vota nele, porque ele não honrou a palavra dele nem a dignidade. É por isso que o trabalho da vereadora Mana com as comunidades rurais e as associações é diferente, é diferenciado. Por quê? Porque nós não recebemos nem 10 centavos de nenhum deputado. Se reúne as comunidades e diz: como é, meninos? Vocês querem? Qual o compromisso, deputado, de Vossa Excelência com a comunidade? Lá nós elaboramos uma ata e depois vamos cobrando. E eles ficam receosos por isso. Agora, quando você, político, líder comunitário, ou seja quem for, recebe dinheiro e antecipa a venda do voto do povo de Salgueiro aos aventureiros que chegam, é completamente diferente. E eu tenho a dignidade, eu tenho a moral e tenho o prazer de dizer a vocês que nunca me arrependi de ter dado um voto a um deputado de fora, porque eles realmente investiram. Agora, o povo de Salgueiro tem que ter cuidado nos aventureiros e nos políticos que não fazem nada e só trabalham perto da eleição, inclusive gastando altas somas para ser eleito. E é esse o trabalho que a gente vê no dia a dia. Muito obrigada, é um alerta que a gente faz. Aqui eu não quero ferir ninguém, mas é um alerta que se faz, porque a sua maior arma, eleitor salgueirense, é o seu voto. Esta sim, é a arma do bem. E a arma do bem para você mesmo. Não é a arma do bem para ninguém, é para você. Então, um abraço no coração e que Deus nos proteja e nos ilumine e nos mantenha com essa clareza de pensamento e esse aspecto de defesa de fato e de direito, dos direitos do povo de Salgueiro. Muito obrigada, senhores vereadores e demais pessoas aqui presentes. Convido a vereadora Fátima Carvalho para ocupar a tribuna no seu tempo regimental, apenas de 8 minutos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Asa Branca, bom dia a todos os internautas, bom dia a todos os presentes. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Márcio Nemédio e em nome dele eu abraço todos os edis dessa casa. Vereadora, colega Mana, ouvindo os pronunciamentos dos colegas vereadores, eu muito me orgulho com o prefeito que Salgueiro tem. É um prefeito que não constrói em beiradas de pista para mostrar obras. E sim, o prefeito que construiu mais de 500 casas em Salgueiro e na zona rural. O prefeito que construiu 70 ruas foram calçadas em Salgueiro, que trouxe IF para Salgueiro. Sim, que trouxe IF para Salgueiro, que tem nesta casa um projeto de lei que traz a escola técnica para Salgueiro. Esse prefeito fez muito, mas junto de nós, colega vereador Antônio Pires, irá fazer. Quero dizer aos familiares de Dona Cotinha que meus sentimentos, Dona Cotinha foi uma pessoa que soube educar seus familiares, seus filhos, seus netos, foi uma excelente esposa. Eu rogo e peço a Deus para que dê um cantinho lá no céu para seu conforto. Como também peço a Deus que dê saúde ao nosso amigo Preguinho, que ontem foi tirado muito ruim da nossa cidade, mas que graças a Deus hoje já amanheceu melhor. E não vereador, eu apoio o seu requerimento em relação à compra de ambulância, que nunca é demais. Ambulância, quanto mais, sempre é de menos para atender a população de nossa cidade. Mas, graças a Deus,
Até o exato momento não faleceu ninguém por falta de ambulância ou de avião para levar algum filho da nossa cidade ou da região para ter um bom atendimento. Que graças a Deus até agora não aconteceu isso. E a gente pede a Deus para que isso não aconteça. Quero parabenizar, vereador Auremar, a população de Conceição das Crioulas, o governo do estado de Pernambuco, pelo asfalto que já está no processo de licitação, já em julgamento, que liga o quilômetro 17 à Conceição das Crioulas. Quer dizer, aquela população irá melhorar cada vez mais a sua vida. Como também, ouvindo a semana passada, eu fazendo um comentário com o companheiro Eugênio Bezerra, e ele dizendo, vamos solicitar, vereadora, para também dar o acesso de Salgueiro ao Mães. Concorde e abrace seu requerimento, vereador Eugênio Bezerra. Nossa população precisa ter dias melhores. Irão ter, se Deus quiser. Quero aproveitar para parabenizar a colega Mazarelli, que fez aniversário dia 2, a colega Nita, que fez aniversário dia 7, e eu parabenizo e abraço e desejo muita saúde e muitos anos de vida à minha neta, que irá fazer aniversário sábado. E eu desejo, como todos os colegas aqui desejou a todos nós, que se irmanem. Não vamos fazer política denigrindo a imagem de qualquer companheiro. Vamos fazer política com seriedade. O povo julga as pessoas, não precisa a gente julgar. Um abraço, um feliz final de semana e que tenha Deus no coração de todos nós. Um abraço. Convido o nobre vereador Eugênio Manuel Bezerra para o uso da tribuna pelo tempo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Márcio Nemédio, excelentíssimo senhor primeiro secretário, vereador Antônio Pires, demais companheiros vereadores, vereadoras, cidadãs, cidadãos que se encontram presentes nesta casa, acompanhando o nosso trabalho, como de praxe sempre digo, pessoas que vêm fazer observação dos edis que representa e das edis que representa a nossa população. Ficamos muito agradecidos pela presença de todos. E agradecer também aos internautas que estão nos assistindo e que aqui verdadeiramente somos representantes e que coadunamos com todo esse princípio que se destina à nossa cidade. Então, quero falar mais embasado os companheiros e companheiras que aqui, em seu pronunciamento, fizeram. Nós falamos na questão de ambulâncias, na questão de cisternas, questão da seca, entre outros pontos que foram frisados, e que verdadeiramente tudo isso resume-se em responsabilidade dos gestores, governo municipal, governo estadual e governo federal. Realmente, companheiros e companheiras, Salgueiro, uma cidade em desenvolvimento e que temos como grande representante e gestor o nosso prefeito e que tem feito muito para o Salgueiro. Mas há de se admitir que, rodando por aí afora, passando em algumas cidades, é muito notório que se vê de uma evolução referente à seca. Passando por Araripina, tive a oportunidade de ver lá um pátio cheio de cisternas plásticas para suprir as necessidades daquele povo, com especialidade da zona rural ou da área rural. E em Salgueiro, a gente não ainda recebemos esse produto para ser distribuído para o homem do campo, para ter sua água para o consumo humano. E graças ainda a um trabalho que é executado pela prefeitura,
tem aí uma máquina que ela faz algumas perfurações ou escavações para surgir água temporariamente para o cultivo de algumas plantações, que é exatamente a necessidade humana daquele povo que por lá estão, e também para dar água aos animais, para matar a sede dos animais. E nós acompanhamos muitos projetos que, como disse aqui o vereador Augusto Matias, no papel, e as divulgações, os anúncios, mas na prática essa coisa está muito distante, e aí nós temos que fazer algo que venha avançar esse processo. E a Câmara de Vereadores, ela, como um conjunto, como um todo, ela tem esse poder de fazer a reivindicação às autoridades, e elas têm uma obrigação de cumpri-las. O poder público, ele é exatamente a pessoa de responsabilidade, a pessoa jurídica de responsabilidade para fazer os atos que trazem benefício para toda a nossa população. Nós temos aqui, como uma oradora disse, a moral de falar alusivo aos pontos positivos existentes na nossa cidade, proveniente do poder público. Temos aqui a moral de dizer que somos autoridades competentes para fazer a cobrança e fazer valer. O nosso papel, ele é importante na nossa sociedade. Agora, o que está precisando e está faltando é o nosso irmanamento. Porque muitas vezes as pessoas, eles querem fazer as coisas individual e fica difícil de resolver esses problemas. A sociedade sofre por esse motivo. E a sociedade, ela não merece. Então nós temos que ter aqui posição íntegra e unânime em prol do nosso povo. Seja o prefeito do nosso município, que é o meu prefeito, seja o governador, que é o meu governador, seja lá quem for a autoridade que esteja no poder. Mas nós não podemos se omitir, nós não podemos abrir mão desse poder, dessa força que nós temos para defender a nossa sociedade, com especialidade o homem do campo. Então, gente, nós temos essa responsabilidade esta que não devemos abrir mão dela. Faltou nos nossos governantes planejamento, porque as previsões, as pessoas que têm conhecimento técnico, os estudiosos relacionado à situação climática, relacionado à posição do tempo, já havia anunciado há muito tempo a questão da seca. E aí faltou planejamento. Na proporção que faltou esse planejamento, hoje nós temos uma sociedade rural, uma comunidade rural com um grande sofrimento. Esta é que é a realidade. Quanto à saúde pública, eu fiz um levantamento há algum tempo aí e fiz até requerimento apontando a necessidade de o nosso município fazer a aquisição de ambulâncias. Até hoje não foi resolvido o problema, mas acreditamos que isto poderá acontecer. O hospital, com 2 ambulâncias, para atender, como disse bem aqui o presidente da casa, vários municípios. Mas não tão somente o Estado, porque o Estado está inerente ao hospital, ou o hospital está inerente ao Estado, aonde só faz a locomoção de pessoas do hospital para outra unidade, Petrolina, Recife, entre outras cidades, para o atendimento das pessoas que chegam até lá. Mas nós temos uma necessidade básica de atenção devida à nossa população rural, que as ambulâncias do hospital podem morrer, aconteça o que acontecer, ela não se desloca para a zona rural para socorrer ninguém.
Então é responsabilidade do nosso município. Já disse isso e vou continuar defendendo essa tese para que o nosso município se digne, o nosso gestor, que tão competência tem e é notória, porque tem trabalhado muito. Então se faz necessário que haja um entendimento da Secretaria de Saúde, juntamente com o gestor público, o prefeito, e fazer aquisição de ambulâncias para o nosso município, para servir ao homem do campo, para instalar, se for o caso, nos distritos, a cada distrito, uma ambulância, assim como foi feito em Serra Talhada e em outras cidades circunvizinhas. Cada distrito tem uma ambulância para atender a necessidade daquele povo. Essas são as minhas palavras e até a próxima. Quero convidar o novo vereador Antônio Pires para o uso da tribuna pelo tempo regimental. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar a mesa, em nome dos vereadores Márcio Nemédio e Eugênio Bezerros, os demais EDs, funcionários desta casa, convidados e todo mundo aqui presente. Meus senhores e minhas senhoras, ouvintes da Rádio Asa Branca e da internet, foram várias polêmicas registradas hoje nessa tribuna, mas o trabalho do vereador, como eu sempre tenho dito, é sempre fiscalizar e conhecer as dificuldades do município. Na localidade, peço desculpa, e antes eu quero ser solidário com o que aconteceu com o nobre Preguinho, que é como nós conhecemos. Quero desejar toda a saúde do mundo para o companheiro e também dar os pêsames à família da senhora Cota Barros. E em seguida estive na localidade de Açude Quebrado, colegas vereadores, e lá a dificuldade é indiscutível. Veja só que situação daquele município. Inclusive são meus familiares, Fátima, que reside lá. Pertence uma parte a Verdejante e outra parte à cidade de Salgueiro. Mas a dificuldade da chegada, para chegar água até aquelas casas, é a maior possível. Inclusive, o abastecimento é feito pelos carro-pipa do município de Verdejante. Então, não tem como chegar o carro-pipa até a residência lá, porque existe um corredor, mas o corredor só circulado por moto. Caso venha alguém adoecer naquela residência, inclusive na residência do senhor José Gomes da Silva, inclusive conversei bastante com ele, a dificuldade maior, caso se precise de uma ambulância, não tem como chegar à residência dele e dos demais. Carro-pipa para um pouco distante, em cerca de 150 metros, porque não tem como se chegar até a residência desse povo, e ainda mais vindo a água pelos carros do município de Verdejante. O outro é a polêmica. É notório que no Nordeste em peso a seca foi uma absurda. E ainda existe fiscalização naquele local, no local do Montevidéu. Eu não sei se foi o IPA ou foi alguma secretaria, e foram fiscalizar se houve plantio para ter direito ao seguro safra. Eu acho uma vergonha. Todos os canais, toda a mídia divulgando, e nós que moramos aqui em Salgueiro, que fiscalizamos, que andamos sítio a sítio, ainda ter essa desconfiança dos órgãos que não sabem me informar que foram lá fiscalizar, mas não souberam qual foi o órgão. Se foi o IPA ou se foi alguma secretaria que foi sorteada a alguns moradores. Pois não, nobre vereador. Eu queria informar dessa questão do
seguro safra, como foi se tratado aí, e o senhor acabou de... conheço pessoas que plantou não só uma vez, como 2, 3 vezes, tentando ver se conseguia. Às vezes caía uma chuvinha, o cara ia lá e plantava, e até hoje não teve o direito ao seguro safra. Eu quero aproveitar que estou falando. Não, fica à vontade. Pedir dispensa da tribuna, porque eu estou com problema de garganta, não queria estender. Mas, muito obrigado. É isso que eu estou aqui cobrando, porque, Paulo Afonso, realmente é um negócio sério. Quem é a pessoa do IPA, ou a pessoa da secretaria, que não tem conhecimento da seca que sola o nosso estado, e principalmente o nosso sertão. Então, isso não é... Acho que é desconfiar demais dos agricultores, dos plantadores. E outra, além disso, as cidades circunvizinhas, por exemplo, como Verdejante, já pagaram o seguro safra. Por que Salgueiro não pagou? Se Verdejante pagou, então quer dizer que a parte federal, a parte estadual, já fizeram a sua parte. Eu não estou dizendo que a parte municipal também não está fazendo. Mas o que levou a esses agricultores até hoje não ter recebido o seu direito, o direito do seguro safra? Então, isso é a cobrança que temos que estar aqui na tribuna cobrando. E a falta d'água continua do mesmo jeito. Claro que em alguns lugares estão sendo melhores abastecidos, principalmente nesses arredores. Referente a uma obra que foi... Pois não, novo vereador. Companheiro, essa sua preocupação é importante. Agora, eu quero lhe dizer o seguinte, que o município de Salgueiro não pagou ainda, é porque na relação faltaram os nomes de, parece que 150 agricultores. E isso aí está sendo consertado para poder justamente ser pago o pessoal. Agora, por sinal, eu estive na secretaria e por conta dessa falha, então está sendo visto, e a secretaria já fez documento, por sinal, o secretário foi até a cidade do Recife, justamente para ver essa questão. Agora, o impasse é esse daí, é porque houve um lapso lá que eles não vieram, 150 ou 160 ou 180 agricultores que deixou de constar na relação. E o motivo é esse. Agora, quanto ao que o companheiro falou também na questão do pipa de Verdejante abastecendo ali, é porque nesse programa do governo federal, o carro não é obrigado a trabalhar só no município de Verdejante, não. É pago, o exército encaminha ele para atender em Salgueiro, para atender em Serrita. Eu já encontrei carro de Verdejante abastecendo lá em Serrita. De Serrita vem para cá e assim sucessivamente. Eles não ficam determinados só para cada município. É para atender toda a região. Então o carro vai para... Até um menino que é parente seu, aquele Faustino, ele abastece aqui, abastece em Serrita, em todo canto. É porque a programação é dessa maneira. Muito obrigado. Viu? Pois não, vereadora. Colega, Pois não. Eu peço à mesa para alterar pelo menos um minuto do seu tempo para mim fazer uma reflexão sobre o seguro safra. Fica à vontade. O seguro safra tinha 104 pessoas no seguro safra que não podia estar incluso, passou pelo conselho municipal, pessoas que um veículo locado, uma série de demandas que não se encontrava na tramitação correta de quem poderia receber o seguro safra. Aí passou pelo conselho há 15 dias atrás, o conselho achou por bem, se era de 1.500 pessoas ficar prejudicadas por conta de 104, foi retirada essas pessoas do programa para que pudesse ser liberado o seguro safra. Mas domingo, andando na comunidade do 4º distrito, eu não sei se a nobre vereadora Raimunda Barros ouviu, o seguro, a bolsa estiagem, vereadora Mana, o seguro estiagem, quem não foi contemplado no seguro safra, está no bolsa estiagem. E teve pessoas que já recebeu o bolsa estiagem. Muito obrigado pelo seu tempo, vereador. A cobrança aqui fica desse vereador, que nós somos taxados, muitas e muitas vezes, colega, de não fazermos nada.
Aí, quando a gente chega a uma localidade dessa, o que é que se tem a cobrança? O prefeito de Verdejante está colocando água aqui. Por que é que seu prefeito ou vocês vereadores? Quer dizer, muitas vezes, isso é o governo federal que está fazendo a doação dos carros-pipa, mas quem paga é o prefeito. Quem paga somos nós, vereadores. Então, temos que esclarecer que, apesar de ter sido saído da cidade de Verdejante, mas é um carro-pipa pago pelo governo federal. Então é aí onde nós temos que nos defendermos e cobrar e dizer aqui na tribuna, que quando a alma do negócio é a propaganda, e a propaganda é a que fica. Voltando... Vereador, pois não, você me concede um minuto? Pois não. O senhor está sendo muito feliz nas suas colocações, e aí uma coisa que em Salgueiro existe, nas outras cidades não, é a questão do abastecimento d'água nas cisternas. Em Salgueiro, se houver 3 cisternas que sejam próximas, só abastece uma. As outras cidades abastecem todas as cisternas. E a alegação é que a demanda é muito grande e tem que ter esse princípio de botar numa cisterna e as pessoas das outras casas vêm buscar naquela da localidade. E então isso aí em particular, eu ignoro esse tipo de atitude por parte do Exército e por parte do município, aonde lhes compete. Então, se a cisterna foi feita, é para abastecê-las. E se as outras cidades têm condições de abastecê-las, por que Salgueiro não? Então, em Salgueiro também tem esse problema que deverá ser revisto. Muito obrigado pela... Eu que agradeço, novo vereador. E a outra cobrança, Civil de Cavalcante, é a respeito de uma... Eu não sei, eu não posso nem saber como é que eu vou cobrar e chamar aquela passagem molhada lá no Montevidéu. Porque a parte onde era mais alta ficou mais alta ainda. Como é que essa água vai ultrapassar aquela passagem molhada? Então vão recolher, pelo que eu estive lá, a água vai ser recolhida para a parte mais baixa e aquelas manilhas que colocaram lá ficaram o serviço realmente sem serventia nenhuma, quando houver o período de chuva. Eu peço à empresa que fez lá, não sei se foi alguma empresa, se foi a prefeitura com seus equipamentos, que seja revisto aquela passagem molhada. A outra cobrança, apesar do meu tempo ter se esgotado, é a respeito de alguns deputados que nós votamos realmente aqui. Mas eu quero dizer que eu votei 5 mandatos em Dr. Inocêncio Oliveira. E durante esses 5 mandatos eu desafio ele ou qualquer um que mandasse um santinho para uma campanha A ou uma campanha B. E a primeira vez que eu precisei dele para atender ao município, ele teve a coragem de me mandar um ofício pedindo que eu procurasse Anjo Rafael, que era secretário de Agricultura. Se eu precisasse de Anjo Rafael, eu tinha ido diretamente ao secretário e não ao deputado que eu votei. Por esse motivo, fico e deixo o apelo que nós, salgueirenses, deveríamos, de fato, votarmos em Filho de Salgueiro e acabar aquele problema, quem é A, quem é B. Vamos votar no nosso candidato, na nossa terra. Muito obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, passamos a dar cumprimento à pauta, de acordo com o artigo 69, seguinte do regimento interno. Proceder a votação em segundo turno, projeto de lei do Legislativo, número 14, 2012, da autoria da vereadora Fátima Carvalho. A emenda: denomina-se a rua Luiz Manuel dos Santos, a rua La Paz, no loteamento Nossa Senhora da Conceição, no bairro Augusto de Alencar Sampaio. Em votação em segundo turno, quem estiver de acordo permaneça sentado, quem discordar, levante-se. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 13, 2012, origem do Poder Executivo, emenda: dispõe sobre o sistema de transporte no âmbito do município de Salgueiro e das outras providências. Já com os pareceres da Comissão de Justiça e Redação de Leis favorável. Em discussão. Em votação. Quem estiver de acordo permaneça sentado. Quem discordar, levante-se. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 14, origem do Poder Executivo, ementa. Autoriza ao município de Salgueiro a doar imóvel que diante indique das outras providências. Já com os pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e Redação de Lei, faltando a Comissão de Obras e Serviço Público. Eu peço parecer oral. Eu gostaria que o vereador Paulo Afonso que é o presidente da comissão, a pedido do vereador Severino Araújo, os pareceres orais, quem estiver de acordo permaneça sentado, quem discordar levante, aprovado por unanimidade. Presidente Paulo Afonso não se encontra. Presidente Paulo Afonso, relatora Amanda Barros e membro Severino. Senhor vereador, Vou por substituir uma o vereador. questão de ordenamento regimental. Vamos ver se o senhor comparece. Substituí-lo o vereador Paulo Afonso, que não se encontra, pelo vereador Edinaldo Barros, presidente Edinaldo Barros, da Comissão de Obras e Serviços Públicos, o parecer. Parecer favorável, presidente. Relatora Raimunda Barros, Parecer favorável. membro Severino Araújo. Sou de parecer favorável. Apreciação dos pareceres, quem estiver de acordo permaneça sentado, quem discordar levante. Aprovado por unanimidade dos pareceres das comissões. Em discussão, o projeto número 14. Na verdade, senhores vereadores. Alô. Alô. Som aqui para o microfone do vereador Antônio Pires. Alô. Na verdade, senhores vereadores, o projeto, a doação desse terreno deveria ter acontecido há mais tempo. Por isso, na reunião passada, quando eu pedi para o vereador, quando o vereador Auremar pediu visto desse projeto, era justamente por isso, porque esse terreno foi comprado no mês de maio de 2011. Quer dizer, provavelmente se tivesse iniciado nesse tempo, com certeza esse colégio já estaria funcionando, provavelmente, mesmo que não funcionasse agora, mas funcionaria no início de 2013. Então eu acho que esta obra está muito atrasada e na minha opinião, é isso que o poder público tem a cobrar, e essa é a minha cobrança relacionada a este terreno. Por que esconderam tanto o absurdo que foi a compra desse terreno? Em discussão? Em votação, quem estiver de acordo permaneça sentado, quem discordar levante. Aprovado por unanimidade.
Apresenta e encaminha as comissões técnicas permanentes de Justiça e Redação de Leis, Finanças e Orçamento, projeto de lei número 15, origem do Poder Executivo. Ementa, estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício 2013 e das outras providências. Projeto de lei número 15, 2012, origem do Poder Legislativo, emenda, fixa o subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretário do município de Salgueiro. Apresenta e encaminha as comissões. Projeto de lei número 16, 2012, origem do Poder Legislativo, emenda, fixa o subsídio de vereadores da Câmara Municipal de Salgueiro. Apresenta e encaminha as comissões. Requerimento número 110, 2012, autoria da vereadora Fátima Carvalho. Assunto: solicita ao excelentíssimo senhor prefeito, Dr. Marconi Libório de Sá, no sentido de construir abrigos de passageiros no sítio Contenda, Tamboril, Baixio do Gravatá, Gravatá na PE de Humães, em discussão, em votação. Quem estiver de acordo permaneça sentado, quem discordar levante-se. Aprovado por unanimidade. Vou pedir o primeiro secretário, o ilustre vereador Antônio Pires, para fazer a leitura do meu requerimento oral que eu fiz na tribuna. Requerimento número 0111/2012. O vereador que este subscreve, no uso de suas legais prerrogativas, solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado, excelentíssimo senhor secretário de Saúde do Estado e ao excelentíssimo senhor prefeito do município, no sentido de envidar reforço para que Salgueiro seja contemplado com 02 ambulância, oriundo do projeto de privatização respectiva, para atender à demanda cujo veículo destinar-se ao hospital regional local, com o objetivo de suprir a deficiência. Justificativa oral. Gabinete do vereador, 8 de agosto de 2012, Márcio Nemédio Nogueira Alves, vereador. Em discussão. Em votação, o vereador que estiver de acordo permaneça sentado. Quem discordar, levante. Aprovado por unanimidade dos presentes. Não havendo mais assunto a tratar, nem matéria a deliberar, agradeço a presença de todos e ao tempo que convido para a próxima reunião, que se realizará no dia 16 de agosto de 2012, próxima quinta-feira, e declaro encerrada a sessão sob as bênçãos de Deus.